chamar aqui o Cleito. O Cleito é nosso conselheiro fiscal, né, Cleito, da APPREM. Ele também é do Instituto de Rubinéia, presidente, e ele que vai estar conduzindo aqui com vocês essa parte da palestra. Cleito, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Quero agradecer também aqui a APPREM, na pessoa do Daniel e toda a diretoria, por mais uma oportunidade de estar sendo moderador aí num congresso previdenciário. E vou citar um pouquinho do currículo aqui dos nossos palestrantes, a Isadora, da Atlas, e o Hélio, da IDOC. A Isadora é gerente de projeto do Atlas, Sistema de Gestão de Investimento de RPPS, engenheira mecatrônica pela Escola Politécnica da USP, atua no mercado financeiro e se especializou em tecnologia com foco em fintech. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, já fui devidamente apresentada aí, né? Mas eu sou a Isadora, eu faço parte da equipe do Atlas, que é uma plataforma tecnológica para gestão de investimentos RPPS. E, bom, é um prazer ter esse espaço para conversar um pouquinho com vocês. E espero que vocês estejam aproveitando muito esse evento e que gostem do nosso bate-papo também. Antes de começar, eu não posso deixar de agradecer também toda a equipe da APPREM pela realização de mais esse evento sensacional, né? E a presença de todos vocês, né? Bora lá, então. Hoje o nosso tema é modernização e governo eletrônico. Então, basicamente, a gente vai falar um pouco sobre a aplicação de tecnologia em entes públicos, aqui mais especificamente RPPS, é claro, né? Os slides eu posso... beleza, obrigada. Então, olha, pessoal, que a tecnologia está entremeada aí no nosso dia a dia, que ela tem a sua importância, eu acho que não tem muita discussão, né? Mas o que a gente vai tentar trazer aqui é um olhar mais crítico, um olhar mais tecnológico e mais aplicado ao dia a dia do seu RPPS. Então, aqui vão algumas perguntas que ajudam a gente a começar a pensar um pouquinho e a nortear a nossa discussão. Então, primeiro, como o seu RPPS funciona? Quais atividades tomam mais tempo no seu RPPS ou na sua área? Quais dessas atividades geram mais erros? Quais atividades poderiam ou deveriam ser executadas de maneira mais completa ou mais aprofundada? E quais atividades dependem de terceiros? Essas perguntas, elas muitas vezes aparecem ali no nosso dia a dia. Não sei se alguém aqui já chegou a fazer alguma delas ou a pensar nisso, mas o que a gente está tentando incitar aqui aparece, às vezes, em forma de comentários mesmo. Então, nossa, mais uma vez aqui a gente vai ter que retificar o nosso daí, né? Parece que mês sim, mês não, isso acontece. Ou, meu Deus, que preguiça desse momento aqui do mês que eu preciso gerar esse relatório, eu não queria ter que gastar uma semana de trabalho para fazer isso. Então, talvez esses comentários, né, apareçam no dia a dia de vocês e, mais importante do que fazê-los, é como que eles são tratados. Então, como que vocês tratam esses pontos que vocês sentem que poderiam melhorar dentro do seu RPPS? E, antes da gente explorar um pouquinho mais essas perguntas, né, o que elas podem oferecer para a gente, eu queria comentar 3 pontos essenciais para qualquer iniciativa tecnológica que vocês façam no seu RPPS. O primeiro deles é não adotar qualquer tecnologia. Isso, às vezes, é um pouquinho contraintuitivo e acaba acontecendo. A gente vê alguma coisa que a gente acha muito legal, né? Uma tecnologia nova, alguma coisa que realmente chama a atenção, e a gente quer pegar aquilo e colocar no nosso dia a dia. E, em geral, o caminho é o inverso. É você pegar o problema que você tem no seu dia a dia, o problema que você tem no seu RPPS, e entender qual a melhor solução para aquilo ali, dentro de todo o contexto que você tem. Então, tem um
esse pessoal que trabalha com tecnologia adora ficar conversando sobre isso, né? Então, eu estava conversando com uns amigos outro dia e eles comentaram sobre um trabalho que eles fizeram numa empresa, né? E, basicamente, o time de tecnologia da empresa tinha feito um projeto super complexo, né? Adotando assim tecnologia de ponta, mas que não resolvia tão bem o problema que a empresa tinha. Isso porque eles cometeram justamente esse erro, né? Pecaram ali nesse ponto essencial. Então, é muito mais você ver qual que é o problema e fazer o possível para poder melhorá-lo. Então, esse é um ponto de atenção, né? Principalmente quem gosta muito do assunto, acaba pesquisando mais, e isso é sensacional. Mas é ter esse olhar, né, mais cauteloso na hora de começar um projeto. Um segundo ponto, né, super importante, é o aprendizado contínuo. Isso de aprendizado contínuo é muito falado em muitos momentos, em muitos contextos diferentes, e, em geral, faz sentido. Isso porque ninguém sabe de tudo, né? Ninguém é dono da verdade, a gente nunca vai ter todo o conhecimento ali. Então, naturalmente, você deveria buscar esse aprendizado contínuo, e as coisas mudam. Então, a gente está continuamente aprendendo mais sobre o regulatório, né? O regulatório muda também. Então, se você estudou ali a 3922, depois você teve que estudar a 4963. As regras mudam. A gente está aqui num congresso, né, com foco ali no jurídico, e nada muda mais, né, do que o regulatório. Na tecnologia não é diferente. Então, as coisas evoluem e a gente precisa ter esse contato com o novo continuamente. E aqui, gente, eu não estou falando que, pronto, agora todo mundo vai ter que ser desenvolvedor, engenheiro de dados, né? Vai ter que fazer outra graduação. Não é isso. Tá? Se alguém tiver esse interesse, inclusive, é muito legal, eu recomendo. Mas a ideia aqui é que vocês tenham uma noção mesmo de como as coisas funcionam, para poder até entender alguns limites que a gente tem e entender se é o momento certo para fazer alguma coisa ou não. Terceiro e último ponto essencial aqui é envolver todo o RPPS. Quando a gente fala de tecnologia, é muito comum ter uma pessoa ou duas pessoas que são mega engajadas, que adoram o tema e que querem fazer de tudo ali. Mas, quando o instituto inteiro, né, a instituição inteira, não está envolvida, em geral, os projetos não têm tanto sucesso assim. Novamente, você não precisa ter só aficionados ali por tecnologia no seu RPPS, mas é uma questão cultural mesmo de envolver a entidade inteira. Eu trabalhei num projeto, prestando consultoria, né, para uma empresa, e a empresa tinha muita vontade de fazer a transformação digital. Né? Vamos mudar tudo aqui, a gente vai ser uma empresa muito mais tecnológica e, portanto, muito melhor. O que nem sempre é uma proxy verdadeira. Né? Mas, ok, né? A gente foi começar o projeto, os sócios mega engajados, o que é muito legal, né? Porque se a diretoria não está engajada, o negócio nem começa. Né? E até aí tudo bem, mas só que eles estavam buscando uma prestação de serviço ao invés de uma mudança cultural dentro da empresa. E a prestação de serviço, assim, um desenvolvimento técnico, né, ele precisa vir acompanhado dessa questão cultural para poder fazer sentido. Porque, senão, você vai desenvolver uma automação, um relatório, que ninguém olha. Então, não faz tanto sentido. E a gente teve toda essa discussão mesmo com a empresa, e a gente acabou fazendo, antes de começar, né, o projeto, um treinamento assim, com a empresa inteira, explicando o que era para poder engajar mesmo. Né, porque, senão, a coisa não faria sentido. Bom, colocados esses 3 pontinhos aí, vamos voltar aqui nas nossas perguntas. A primeira delas, que é como o seu RPPS funciona, ela é a mais ampla, né, e a mais genérica delas. Com ela, a gente busca ter a visão do todo. Então, enxergar o RPPS como um todo mesmo, ao invés de somente uma área. Um segundo ponto, né, que a gente busca com essa pergunta é priorizar iniciativas e demandas dentro do RPPS em si. O RPPS ele tem muitas áreas, ele tem muitos processos ali dentro, tem muitas demandas diferentes, e é importante ter essa visão completa, por mais que você não vá saber todos os detalhes,
de um processo mega específico de uma área. Mas ter essa visão do todo ajuda a saber aonde que é mais importante de você alocar os seus esforços, os seus recursos naquele momento. E, por fim, ter essa visão do todo estimula trocas internas. Isso é mais comum quando um RPPS é grande, né? Às vezes, quando o RPPS tem uma estrutura super pequenininha e tem o tão adorado acúmulo de funções, isso acaba acontecendo menos, mas o risco de, quando você não estimula essas trocas internas, é de você ter um desenvolvimento muito legal em uma área que poderia ser aplicado em outra, mas isso só não acontece porque as áreas não se falam. Então, eu vou dar um exemplo bem simples aqui, tá? Imagine que a gente tem um RPPS, tem essas áreas aqui, então, benefícios jurídicos, investimento, TI, arrecadação, ok. O RPPS tem essas áreas. E daí, o jurídico teve uma iniciativa super legal de implementar assinaturas eletrônicas. Então, sensacional. Enfim, descobriram, né, isso e implementaram e deu super certo, melhorou muito ali, né, o dia a dia deles, aquelas assinaturas que antes eram físicas e precisavam ali escanear o documento, salvar outra pasta, enfim, todos esses processos melhoraram muito, só que não, no nosso exemplo aqui não tem essa troca interna. Então, as outras áreas, elas continuaram com assinaturas físicas. Então, é um exemplo bem simples mesmo, mas que, se não tem essa troca, algo que poderia ter impactado o RPPS inteiro acabou ficando dentro ali só de uma área. Então, se tem, né, essa troca, todo mundo se beneficia. Eu comentei que isso acontece mais em RPPS maiores, né, que tem um número maior, que a equipe é maior, porque quando o RPPS às vezes é muito pequeno e tem 2, 3 pessoas, elas já sabem, né, elas vão ter que ter essa noção ali do processo inteiro, então a tendência é que essa pessoa consiga aplicar o que ela precisou fazer em um lado, do outro lado também. Bom, vamos aqui para a nossa, só para eu controlar o tempo aqui, vamos aqui para a nossa segunda pergunta, que é: quais atividades tomam mais tempo no seu RPPS ou na sua área? E dessas atividades, né, quais que geram mais erros? O que a gente procura encontrar aqui são oportunidades para automação e para melhorias de processos visando eficiência. Aumento de controles, aumento de consistência e de coerência de dados. Quando a gente fala em eficiência, eu acho que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala em tecnologia, porque você quer fazer as coisas melhor e mais rápido. E eficiência é justamente isso. Então, como que eu respondo essa pergunta, né? Talvez já tenha até pintado assim algumas respostas dentro da cabeça de vocês. E quando você tem muito tempo ali de casa, quando você já conhece muito bem o seu RPPS ou a sua área, talvez você já consiga responder de pronto mesmo. Ah, são tais processos assim que dão problema sempre, esse aqui é muito demorado, esse aqui é muito repetitivo, enfim. Mas se você não tem isso tão pronto, ou se você quer uma metodologia, né, para poder estruturar tudo isso, a gente vai apresentar uma aqui, que começa com o mapeamento de processos. Mapear processos, acho que é um termo que está aparecendo muito aí, né? O Manual do Progestão cita isso várias vezes, e é um primeiro passo bem legal para você identificar essas oportunidades. Vou ler aqui a definição, né? Acho justo. Mapeamento de processos é a identificação da sequência lógica das atividades que compõem um processo e de outros elementos que interagem com o fluxo de trabalho. Então, aqui, gente, é um desenho, um passo a passo do que da descrição de alguma atividade. Então, você vai lá fazer um desenho que daí você ou outra pessoa, quando olha aquele desenho, fala: ah, entendi. Então, é assim que tal processo funciona. Mapeado o processo, né, a gente tem a oportunidade de identificar pontos de melhoria. E como que eu faço isso, né? Em geral, é olhando, mensurando tempo e quantidade de erros por atividade. Então, aqui a gente colocou essas duas métricas, né, tempo e quantidade de erros, que são as mais comuns, né? Você pode pensar em outras métricas também, como, por exemplo, essa atividade aqui quase nunca dá erro, é muito raro. Mas, quando dá, é um problemão, o risco disso aqui é enorme. Então, às vezes, eu prefiro errar mais em outra do que errar uma vez na vida, outra na morte nessa aqui. São parâmetros que a pessoa que está dentro do RPPS, né, a equipe, consegue ter a sensibilidade para poder avaliar, né, e ver o que funciona em cada caso.
Depois que você identificou essas melhorias, você vai implementar, né? Aqui, essa fase, ela também varia muito com o que você quer, qual que é o seu objetivo, qual que é o seu contexto, que ferramentas, que conhecimentos você tem ali à sua disposição. Então, não tem aqui uma fórmula pronta. É realmente muito caso a caso. E depois de implementar, vem um ponto que muitas vezes não é valorizado adequadamente, que é a manutenção. Até o momento da implementação, nada mudou de fato, você só está indo atrás da mudança. Depois que você implementou e colocou aquilo no seu dia a dia, é que a coisa realmente faz diferença. E a parte da manutenção é essencial para que isso aconteça, para que a sua implementação faça diferença no dia a dia. Porque toda solução, qualquer solução que você adotar, ela vai ter mudanças. Você vai precisar atualizar alguma coisinha ali no sistema, a tela ali mudou um pouquinho, então vai precisar de um ajustezinho. É uma etapa trabalhosa e contínua, mas ela é menos trabalhosa do que todo o desenvolvimento até ali, né? E a gente não pode esquecer dela, porque as coisas mudam e coisas que funcionavam antes podem parar de funcionar se você não prestar atenção na manutenção. Vou trazer um exemplo aqui, tá? De uma busca por eficiência. Aqui é o preenchimento da IRA. Alguém aqui já preencheu um daí? Alguém já viu um daí? Algumas pessoas? Ok, boa. Bom, o DAIR é uma prestação de contas que toda a RPPS tem que fazer, né, em relação ali aos investimentos. O pessoal tem que entrar no CADPREV, colocar ali as informações e mandar, né? Enfim, isso é para todos os RPPS. Então, vamos para a nossa primeira etapa, mapeamento de processo. Aqui a gente propôs um mapeamento simplificado, tá bom? Para a gente ter aqui o nosso exemplo. Aqui, esse desenho é um exemplo, tá, de mapeamento. Tem muitas técnicas, muitas metodologias que vocês podem usar para mapear os processos do seu RPPS, e vale a pena a pesquisa. Tá? Mas, então, aqui a gente tem o começo do nosso processo. Aí o usuário vai lá, ele entra no CADPREV, abre um novo rascunho, ele acessa a carteira, ele lança cada APR no DAIR, e aqui, esse simbolozinho, esse maisinho, né, é porque isso aqui é um subprocesso. Para cada APR que o RPPS tiver, ou seja, para cada movimentação, ele vai precisar fazer esse processinho aqui que a gente já vai abrir. Daí, ok, foram lançadas todas as APRs, ele vai atualizar as cotas, incluir retornos e PLs, enviar o DAIR, acabou. Tá bom? A gente colocou aqui um exemplo simples e tá bom. Então, agora que a gente está entendendo, né, vamos abrir aqui esse nosso, que a gente chamou aqui de subprocesso. Né? Então, como é que eu faço para lançar uma PR? Eu vou lá em nova PR, aí eu vou pegar o extrato, vou verificar a movimentação, eu vou inserir as informações que estão contidas ali no extrato, então, tipo de movimentação, data, etc. Daí eu vou, no nosso exemplo aqui, né, a RPPS vai pesquisar o PL do dia da operação lá na CVM, informação pública, ele vai abrir lá e vai pesquisar, e vai trazer essa informação, e daí ele vai inserir a descrição da operação, selecionar os responsáveis, e beleza, vamos salvar a PR. Então, um RPPS que tem 10 movimentações, no mês vai ter que fazer esse processo aqui 10 vezes. Se ele tiver 50 vezes. Né? Então, é por isso que é um subprocesso que está aqui dentro. Ele vai rodar até esse número de movimentações ter se esgotado. Daí, agora que a gente entendeu o desenho aqui do nosso processo, a gente vai tentar identificar oportunidades de automação. Aqui é o nosso processo, aqui a gente enxerga uma oportunidade. Tá bom? Então, no nosso caso, esse é o passo que a gente vai automatizar. Tá? Essa é uma escolha de projeto, então, por isso que essa parte de você entender o processo é tão importante. E agora que a gente identificou aonde que a gente quer fazer a automatização, a gente vai implementar. Tá bom? Essa implementação, como eu falei, ela pode acontecer de muitos jeitos diferentes. Vai depender do contexto de cada RPPS, do que está sendo automatizado, enfim. Aqui a gente tem um exemplo, né, de implementação, que é utilizando aqui o Atlas. Né? Então, nesse caso, o processo muda um pouquinho. Ele começa, daí o usuário vai solicitar os lançamentos ali pelo Atlas, né, o robô vai lançar. Aí, esse lançamento aqui, que antes era manual, agora ficou feito pelo sistema. Ainda assim, é super importante você mapear o que está sendo feito por um robô,
né? O que está sendo feito por um usuário. Daí, depois, o resto fica normal. O usuário vai acessar o DAI, vai fazer a tarefa de atualizar, vai enviar o DAI, terminou a tarefa. Quando a gente pensa no ganho, é muito importante você tentar mensurar o que você está ganhando. Você está ganhando tempo? Você está diminuindo erro? Não sei o que está acontecendo? O não sei o que está acontecendo, às vezes, é difícil, porque você perde essa mensuração de valor do projeto. Tá bom? Então, se você pensar que uma pessoa no RPPS ela gasta meio período ali para lançar as APRs, uma automação como essa dá 6 dias para ela no ano. Então, ela ganha aí um pouco mais de uma semana de trabalho. E isso é legal, quando você consegue mensurar as coisas dessa forma. E, por fim, né, então, às vezes, não muito bem aceita a manutenção. A manutenção, novamente, ela é um ponto importante, porque uma automação, ela está rodando hoje. Aí, amanhã, ela parou de funcionar. Se ninguém olhar lá o porquê, ela só nunca mais vai funcionar e a sua implementação foi por água abaixo. Então, se alguma coisinha mudar, precisa ter alguém que vai lá e vai olhar e vai corrigir, para o processo rodar de maneira redonda. Então, quando a gente fala de manutenção, a gente pensa em conferir o desempenho, isso sempre, no final da implementação e daí por diante. É importante também realizar atualizações para que o que foi desenvolvido continue funcionando. Isso é o que a gente estava comentando aqui. E, por fim, ter um olhar atento para melhorar as soluções. Não é porque você fez uma automação super legal hoje que daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano, ela ainda vai ser a sua melhor escolha. Porque, novamente, as coisas mudam. Hoje, o CADPrev, por exemplo, ele não tem uma portinha ali que você consegue mandar um pacotinho de informações. Então, essa automação, por exemplo, que a gente sugeriu, o que ela faz é substituir um usuário. Ela clica, ela preenche, ela seleciona, né, de acordo com as informações que tiverem no sistema. Mas um exemplo legal aqui é que pode ter certeza que, se o CADPrev abrir essa portinha, é um caminho muito melhor do que essa automação que a gente tem hoje. Mas, se a gente não tem outro caminho no momento, ok, essa é a solução viável e a melhor para o momento. Então, isso é uma coisa que precisa ser constantemente avaliada. Aqui, a gente vai mostrar a identificação de uma outra oportunidade, que está aqui, nessa parte de atualizar cotas e incluir retornos e PLs. A gente tem esses exemplos, né, por conta da nossa atividade, do nosso foco mesmo. Quando a gente pega ali um DAI, não é incomum você ter um erro nessa parte aqui, que é o valor atual do ativo, é a cota de fechamento do fundo. Não importa o fundo, tá? Aqui isso não é importante, não importa o RPPS. Importa que, lá no CADPrev, você precisa atualizar essas cotas. E, se isso não é feito, naturalmente, você vai mandar uma informação incorreta, e aí o seu patrimônio também está incorreto. Daí, para frente, é uma cascatinha, né, de consequências, por conta de um negócio meio simples, né, meio bobo. Em geral, as pessoas não têm dúvidas sobre como fazer isso. É só uma atividade manual e repetitiva que acaba escapando o negócio ali. Isso é normal, tá? Mas é uma oportunidade, pensando nesse aumento de controle, aumento de consistência, de coerência de dados. Ainda pensando nisso, né, queria só comentar alguns pontos. O primeiro, já até falei um pouquinho, que é a questão da cultura do RPPS. Muitas vezes, só de você desenhar um processo, explicar para todo mundo como que ele funciona, explicar a importância daquele negócio, qual que é o impacto de um erro ali, já melhora bastante o desempenho, né? Um segundo ponto são boas práticas que não necessariamente envolvem aspectos técnicos ali da tecnologia. Um exemplo são as revisões por pares. Então, que é basicamente uma pessoa faz a tarefa, a outra confere. É muito difícil uma pessoa que fez conferir, porque a gente tem uma tendência natural de achar, eu fiz, tá certo, né? E uma segunda pessoa que vai olhar aquilo ali, ela tem um olhar novo. Então, muito provavelmente, ela vai conseguir pegar erros ali que passaram desapercebidos por você. Um terceiro ponto é atenção com atividades manuais e repetitivas. Em geral, essas atividades, normalmente, elas não são difíceis. Não é assim, não entendi como que faz. É só a mesma coisa feita muitas vezes. E aí, erros humanos, gente, são normais, eles são naturais.
E eles não são um problema da pessoa. Ah, você errou, agora a gente vai tipo, apontar dedos para a pessoa que errou. É uma questão do processo. Em geral, o problema não está na pessoa. E, por fim, aqui, a gente coloca um ponto importante, que é, e desafiador, esse ponto aqui é muito desafiador, que é ter dados bem organizados. Então, ter um banco de dados bem estruturado e fácil acesso de consulta aos dados para as pessoas que precisarem acessar isso. Isso é um desafio tremendo, porque, muitas vezes, você tem áreas diferentes que trabalham com sistemas diferentes, planilhas diferentes, têm necessidades diferentes, mas que usam as mesmas informações. Então, aqui tem um caso que representa bem, de uma empresa que queria medir uma métrica importante para ela, que é quantos clientes ela perdeu naquele mês. Né? Então, usuários que deixaram de ser ali. Então, essa é uma métrica super importante. Né? E se a empresa é muito grande, você vai ter muitos clientes, é difícil controlar isso. Então, o que a empresa percebeu é que cada área tinha um número diferente para essa métrica que eles queriam analisar. Isso porque cada área tinha os seus controles próprios para os mesmos dados. E qual foi o trabalho, e esse é um super projeto, tá? É realmente um desafio fazer isso, que a empresa fez foi centralizar tudo ali. Então, quem quiser saber o número de clientes, vai ter uma consulta aqui nesse banco de dados centralizado que vai te dar a resposta. Você não vai ter respostas diferentes para a mesma pergunta. E aí, todo mundo que for calcular essa métrica vai ter o mesmo resultado também. Como é que isso aparece no RPPS? Né? Vocês têm sistemas, controles de várias coisas diferentes. Então, você pode ter um sistema de gestão de investimentos ou uma planilha, mas você controla seus investimentos de alguma forma. Você tem de contabilidade também. Aí você tem de arrecadação. Aí tem o Comprev. E todas essas coisas se conversam, mas não. Na ideia, elas se conversam. O que você lançou de investimentos ali no seu sistema de gestão de investimentos tem que ser a mesma coisa que você lançou na contabilidade. Só que são lançamentos separados, esses sistemas eles não se cruzam. Então, não é incomum você encontrar divergências entre as áreas. E, novamente, isso aqui é super importante, tal, mas não é trivial fazer isso. Porque os sistemas eles não nasceram conversando uns com os outros. Então, hoje, né, a gente não tem uma solução unificada para falar assim, aperta esse botão, instala esse programa e, magicamente, está tudo resolvido. Então, esse é um desafio legal até para a gente conversar um pouquinho mais depois. Queria colocar um ponto de atenção aqui, que é nem toda automação é inteligente. Então, a gente falou ali que um ponto essencial era não adotar qualquer tecnologia. Beleza, nem toda automação é inteligente também. Não é porque você está colocando tecnologia que a coisa naturalmente vai ficar melhor. Essa questão da automação tem 2 pontos que podem torná-la não ideal. Né? O primeiro é se você automatiza um processo que, às vezes, é muito simples e muito rápido, que acontece raramente. Então, você automatizar qualquer coisa é um esforço. Então, você vai investir ali tempo, dinheiro, para poder automatizar um negócio que, às vezes, era um clique ou 2. Então, lá no nosso exemplo ali do Dair, se a gente automatizar só a tarefa de criar o rascunho do Dair, nossa, mas criar o rascunho você gasta 2 cliques, né? Aí, dependendo da automação que você fizer, você vai reduzir para 1 clique. E pode não fazer tanto sentido. E um segundo exemplo que eu acho legal de automações que podem não ser inteligentes é bem representado por um exemplo de uma empresa que recebia muitas reclamações, muitas perguntas ali de clientes, estava demandando muito ela ficar respondendo tudo aquilo e tal. Ela pegou e automatizou as respostas. Beleza, né? Automatizamos, resolvemos o nosso problema. Só que, mais ou menos, né? Porque o que causa o problema ali era que o produto precisava ser melhorado, o suporte precisava ser melhorado, precisava ter um site mais claro, manuais, alguma coisa assim. Então, a automação, nesse caso, ela não atacou a raiz do problema. Ela só automatizou uma tarefa ali e não resolveu nada. Então, bom, eu falei que eram 3 pontos essenciais ali, né? Mas pontos de atenção acho que tem vários. E, passando aqui para a nossa próxima pergunta, quais atividades poderiam ou deveriam ser executadas de maneira mais completa ou mais aprofundada? Aqui, a gente está buscando identificar oportunidades para aumentar o nível. A ideia aqui é sempre buscar um novo patamar. Não importa o quão bem estruturado
é a sua empresa, o quão excelente é o seu RPPS, a gente está sempre buscando essa melhoria contínua. Então, está sempre buscando esse novo patamar. E, se ele não existir, a gente cria ele, né? Então, aqui, boas ideias, né, para alcançar esse novo patamar são analisar a legislação vigente. Então, será que seu RPPS atende tudo, né, que é pedido ali na legislação? Um segundo ponto muito legal e muito importante é ter essa troca com outros RPPS, então fazer esse benchmark mesmo. Por quê? Cada RPPS tem o seu contexto? Sim. Cada um vai ter suas particularidades? Sim. Tem exigências mega específicas de cada prefeitura? Sim. Mas todos são RPPS. E tem uma base ali comum que gera uma troca muito positiva. Então, se você tem um problema, possivelmente você não é o único. E não é o primeiro. E não vai ser o último. Então, essa troca, ela é essencial. E se tem uma coisa que, quando eu comecei a trabalhar com RPPS, eu achei muito legal no mercado, é que vocês não são concorrentes. E tem uma troca natural muito legal. Às vezes, tem RPPS que nem conhece ninguém do outro, mas, enfim, viu o site, alguém falou, tem alguma referência, pega o telefone e liga, e é super bem recebido. Isso realmente é uma coisa que precisa ser cada vez mais aproveitada, né? Um terceiro ponto aqui, né, pensando nesse novo patamar, não é novidade para ninguém, é investimento em estudo. E esse investimento, muitas vezes, é monetário, né, por vezes você precisa pagar um curso e tal, mas acho que o maior desafio aqui é tempo. É realmente colocar a dedicação ali necessária para poder aprender coisas novas. E isso é para sempre, né? Minha mãe sempre falou que não pode parar de estudar, e acho que não pode mesmo. E esse é um patamar, assim, uma questão essencial para você conseguir trazer melhorias para o seu RPPS. O Progestão, ele representa muito bem essa busca por esse novo patamar, né? Então, lá ele dá uma espécie de passo a passo do que você pode fazer para atingir, né, essas melhorias. Então, se você não tem nível de pré-gestão, o nível 1 é um bom primeiro passo, né? Novamente, cada RPPS tem as suas particularidades, mas, olhando o todo, isso é que faz muito sentido. Bom, ainda pensando nesse novo patamar, né, tem alguns exemplos legais. Então, a gente pegou aqui um item, né, do Manual do Progestão que fala sobre transparência. A gente fez uma pesquisa, né, entramos no site aí de alguns RPPS, alguns têm um portal da transparência super legal, super bem organizado, e outros não. Outros a gente só não encontra a informação atualizada, né? E essa questão da transparência, acho que ninguém discute a importância dela, mas o operacional dela pode ser complicado. Então, você cria a estrutura ali do site, por exemplo, e você precisa ficar atualizando isso. Isso dá trabalho. E, muitas vezes, dependendo da coisa, você tem outras prioridades e essas podem ficar para trás. Atualizar o portal da transparência, tem como automatizar? Tem. Tudo depende. No Atlas, a gente tem uma solução para isso, para a parte que tem ali no sistema, né, para você integrar e ficar atualizado automaticamente, mas isso não cobre tudo. Então, ok, agora a gente tem a parte de investimentos automatizados, diminui um pouquinho o meu trabalho. Mas tem toda a parte de contabilidade, toda a parte de contratação, enfim. Um outro exemplo legal é a resolução 4963, quando a gente pensa no enquadramento. Eu já ouvi comentários de RPPS que não investiam em certos artigos ali, porque não tinham muitos meios para poder controlar o enquadramento. E ninguém quer desenquadrar, né? Então, eventualmente, operacionalmente, pode ser mais fácil investir só em alguns artigos. E a ideia é que os investimentos sejam feitos porque eles são os melhores. Para aquele contexto, para o RPPS, você tem decisões baseadas em dados, e aí você chega a uma conclusão de investimento. E não por conta de uma limitação ali operacional de controlar algo como o enquadramento. E que pode ser bem chatinho, inclusive, de controlar, né? A resolução ela é razoavelmente clara, você consegue entender, mas aí, na hora de controlar, de fato, pode ser bem trabalhoso. Aqui, duas perguntas, né, que ajudam a gente a pensar, né, em como chegar nesse novo patamar. Então, como que eu posso operacionalizar isso da melhor maneira? Existem soluções tecnológicas que podem auxiliar? Em geral, é pesquisar.
e ter essas trocas com os RPPS. Bom, a gente vai aqui para a nossa última pergunta, né? Que é quais atividades no seu RPPS dependem de terceiros? E como que isso acontece? Com essa pergunta, a gente busca identificar oportunidades para aumentar a autonomia do seu RPPS. E, com isso, a gente quer ter todos os dados e processos na palma da mão. Os dados, né, as informações são suas. Nada mais justo do que você conseguir acessá-las sempre, né? E ter esse conhecimento de tudo que está acontecendo dentro do seu RPPS. Aqui tem alguns pilares, né, algumas perguntas que são úteis, que as atividades terceirizadas causam gargalos? Então, tem alguma coisa que fica ali empacada, né, porque uma parte do processo está na mão de um terceiro? A troca com outros RPPS, então, esse benchmark aparece aqui de novo e ele é essencial, tá? Porque, novamente, muito do que um RPPS faz, todos os outros fazem também. Então, alguém consegue fazer de uma maneira mais fácil, de uma maneira melhor do que eu? As pessoas que estão nas equipes dos RPPS, elas têm históricos, assim, né, vivências muito diferentes. Então, se pegar a vivência de todo mundo, meu Deus, né, vira uma equipe perfeita. E é isso que os RPPS são, né, se você juntar todos eles. Um outro ponto, as atividades terceirizadas suprem plenamente as necessidades. Então, elas atendem o que elas se propuseram ali a atender? Tem alguma coisa que poderia melhorar? Bom, que poderia melhorar sempre tem, né? Mas terceiros, eles devem visar autonomia. Um terceiro, ele deve querer trazer cada vez mais autonomia para o cliente e não minar isso, né? E aqui, como sempre, né, é muito importante avaliar o custo-benefício. Então, internalizar tudo faz sentido? Em geral, não. Porque, em geral, você não tem a estrutura, a expertise para fazer isso. Terceirizar 100% das coisas faz sentido? Em geral, também não, porque senão qual o ponto, né? Qual o ponto do RPPS, qual o ponto da empresa? Então, tudo precisa ser bem avaliado e pesado para o seu contexto. Aqui um exemplo, né, que representa essa questão da autonomia. Como que estão organizados e armazenados os dados do seu RPPS? E como que você consulta isso? Você tem tudo isso na palma da mão? Naquele exemplo, né, da empresa que queria calcular a métrica e cada um tinha dados diferentes, e aí cada um chegava numa resposta diferente também, quando tudo foi centralizado e todo mundo tem a mesma resposta, uma outra coisa que a empresa fez foi dar os devidos acessos para as pessoas poderem consultar os dados. Então, se você é gerente de marketing, você precisa ter acesso a todos os dados importantes dos clientes para você analisar, estruturar suas campanhas. Se você é gerente do financeiro, você precisa ter acesso a todos os dados do financeiro. Então, essa é uma questão bem importante. Aqui a gente traz um exemplo. Você tem um sistema de qualquer coisa, tá, dentro do seu RPPS. Como qualquer sistema, você vai ter dados ali na tela, né, e você vai usar a plataforma. Beleza. Como que você faz para poder extrair as informações que estão ali e usá-las de outro jeito? Então, no sistema tem a informação que eu quero, mas está cada uma numa página diferente. Eu queria todas na mesma página. Eu consigo fazer isso se eu usar o Excel, por exemplo. Mas aí eu preciso copiar e colar cada dado, e são muitos, e, meu Deus. Então, aqui, as empresas muitas vezes têm soluções, e eu acho que é muito legal buscar isso, que é como que eu acesso os meus dados. O sistema é muito legal, eu consigo ver várias coisas aqui, mas eu quero mais do que isso. Eu quero poder fazer o que eu quiser, e até atender demandas mega específicas que o seu RPPS pode ter. Aqui a gente coloca 2 jeitos, né, que são muito comuns, que as empresas oferecem para você extrair esses dados. Um é API. API é um jeito que 2 sistemas, 2 bases, podem se comunicar para poder enviar um pacotinho de informações. Então, você vai fazer uma solicitação e aí o sistema vai devolver com a resposta. Eu quero o nome de todos os meus segurados. Está aqui a lista de todos os seus segurados. Então, é isso. É uma comunicação padrão automatizada, tá? Aqui envolve mais tecnologia, uma integração, envolve algum tipo de desenvolvimento para você integrar a API com o seu sistema. E o mais comum
Excel. Então, nossa, a gente está falando de tecnologia e a gente pega e volta para o Excel. Excel é a ferramenta mais flexível que a gente tem hoje. E um sistema ele não vai ser tão flexível quanto uma planilha. Então, você saber dosar ali o que está num sistema, o que está numa planilha, é muito legal. E você conseguir extrair os dados que estão no seu sistema para planilhas é extremamente útil quando você faz isso. Então, é um exemplo, né, interessante, porque, em geral, sistemas que não permitem isso aqui, eles podem estar, né, tem que ser analisado, minando a autonomia do seu RPPS. E eu não posso deixar de comentar um pontinho aqui importante, que é sobre segurança. Tem muitos jeitos de você armazenar uma informação. Né? Você pode decorar ela, por exemplo, e aí o risco é você esquecer. Né? Ninguém consegue decorar tanta coisa assim. Você pode anotar tudo num caderninho, e vamos assumir aqui que seu caderninho é perfeito. Tá? Não tem erro, nenhum erro manual, é o melhor caderninho. E aí o risco de você perder o seu caderninho é alto, né? Se molhou, estragou, pegou uma chuva, já era, pegou fogo, você foi furtado, você perdeu o caderninho, rasgou, enfim. É uma segurança fraca, né? Ali para aquela informação. É muito fácil você perder ela. Daí, hoje, tem jeitos melhores. Você pode guardar tudo no seu computador. Isso já é um pouco melhor, né? Já é melhor do que o caderninho, porque ali você consegue acessar muito mais fácil as informações, filtrar, colocar outras, enfim. Mas, hoje, o seu computador só, ele não é mais o melhor jeito para você guardar. Então, você acessa, você usa a sua máquina, é claro, mas para guardar as coisas, tem jeitos melhores, né, que é fazendo backups ali. Hoje, fala-se muito em nuvem. Armazenamento em nuvem é você pegar tudo que está no seu computador e colocar no computador de uma outra pessoa, sendo que essa outra pessoa são os provedores, como a Microsoft, por exemplo. Então, o risco não fica mais no seu computador. Se o seu computador estragou, poxa, que pena, é super ruim quando o seu computador estraga. Mas seus dados estão guardados ali na nuvem. Então, esse é um ponto importante quando você trabalha com informações que você não quer perder, e que é o nosso caso aqui, né? Bom, estamos chegando aqui no final da primeira parte, né, da nossa conversa, e eu trouxe para vocês uma nuvem de palavras feita aqui por uma inteligência artificial. Eu pensei em fazer essa dinâmica aqui com vocês, mas acho que não ia dar tempo. Eu perguntei para a inteligência artificial, se você fosse um RPPS e fizessem a pergunta, o que vem à sua mente quando você pensa em tecnologia aplicada ao seu RPPS? E quais respostas apareceriam mais aí? Essa aqui foi a resposta da inteligência artificial. Vocês concordam? Faz sentido essas palavras aqui? Tem alguma palavra que vocês acrescentariam ou falariam nada a ver? Eu achei justo o resultado. Achei legal, por isso que eu trouxe aqui. Inclusive, eu usei uma ferramenta aqui que chama Mentimeter, que faz essas dinâmicas de nuvens de palavra e tal. Então, se vocês quiserem usar aí dentro do RPPS, pode ficar uma dinâmica bem legal. Tem um termo, né, que resume tudo o que a gente falou brevemente aqui, que é transformação digital no RPPS. A transformação digital ela precisa ser vista como a aplicação da tecnologia do jeito que funciona para o seu RPPS. Então, vai ser igual para todos? Não vai. É o jeito que funciona para você. E o que você pode esperar, né, da transformação digital? Primeiro, democratização da informação. Então, todo mundo tendo mais acesso aí. Decisões orientadas a dados, essa é uma outra coisa que o pessoal pesa bastante, que é você ter informação para poder embasar sua tomada de decisão e tirar um pouco dos achismos e dos feelings, né? Ou é ou não é, e é por conta disso aqui. Tem até aquela expressão, em Deus a gente confia, né? Todo o restante precisa trazer dados. Consistência, né? Isso aqui vale para todas as áreas também. E ter mais tempo para focar no que o RPPS realmente precisa. A gente está buscando eficiência, né? Então, e para a gente fechar aqui essa primeira parte, deixo uma frase, né, que eu gosto para a gente refletir um pouquinho. A questão da mudança de mentalidade é um ponto nefrálgico para a transformação. O mais difícil é vender isso internamente, com mudança de atitude, de comportamento, de perfil das pessoas. A gente continua batendo nessa tecla todos os dias, pensar diferente. E essa é uma fala, né,
ex-CEO da Microsoft, a Paula Belízia. E é isso, gente. Eu queria agradecer muito a atenção de todos vocês. E se vocês tiverem alguma pergunta, a gente faz no final. E brigadão. Muito obrigado, Isadora. Agora vamos deixar o Hélio aqui explanar a parte dele também. E ficar combinado aí, pessoal, que ao final a gente abre para as perguntas, né? Uma, duas perguntas aí, que o tempo já está meio curto para o Hélio. Falar um pouquinho do currículo do Hélio aqui. O Hélio é com pós-graduação em Governança e Tecnologia da Informação, graduação em Gestão de Tecnologia da Informação, técnico em Eletrônica. O Hélio vem trabalhando na modernização de cidades, SCO, consultoria para projetos de modernização administrativa, capacitação de recursos, plano diretor de TICs. Atua no município de São Bernardo do Campo, Santo André, Guarulhos, Sertãozinho, Presidente Prudente, Biguaçu, Santa Catarina, Governador Celso Gonçalves, Santa Catarina e Timona, Maranhão. Hélio, a palavra é sua. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. A Isa já falou muito do tema, né? Vamos tentar falar a mesma coisa, mas diferente, né? A gente está falando de governo eletrônico e eu queria que vocês pensassem o que isso significa para vocês e o que significa para o RPPS. Entendo eu que hoje, a não ser que alguém entenda diferente, que nós abrimos uma caixa de Pandora, mas uma caixa de Pandora do bem, né? A caixa de Pandora, mitologicamente, ela soltou todas as desgraças do mundo e nunca se conseguiu colocá-las de volta novamente, as guerras, a fúria e assim por diante. Mas essa caixa de Pandora do bem, que é a modernização, que é a questão da tecnologia, é algo que nós não vamos conseguir mais viver sem. Se nós não podemos mais dispensar isso, a gente precisa colocar isso no nosso cotidiano e usar da melhor forma possível. Tirar proveito disso. É uma situação que está posta e eu não vou mudar. Então, a gente precisa pensar nisso. E quando a gente fala em modernização administrativa, a nossa empresa, ela pensa assim: eu sou da Modernizando Cidades e represento a Undoc. A Modernizando Cidades tem esse histórico que o Cleiton colocou, de trabalhar muito com revisão de processos, que a Isa explorou isso de uma maneira, a visão muito legal, achei muito bacana o que ela fez, mas a gente gosta de visualizar assim, a modernização administrativa como um todo. Então, a gente tem a parte dos processos, né? Não do processo lá da aposentadoria, do pedido, não, o processo de trabalho, como a Isa colocou. A gente tem a burocracia, a gente tem a tecnologia, nós temos o recurso, nós temos o ambiente físico e nós precisamos ter a inovação de forma constante, como a questão do processo de melhora contínua. E vejam vocês, tudo isso, talvez fora a inovação, mas ainda assim, mesmo a inovação, são coisas que, independente de eu querer ou não, elas estão presentes no RPPS. Ainda que eu não formule, que eu não tenha feito o estudo, mapeado o processo, existe um processo para eu executar as minhas tarefas dentro do RPPS. Vocês concordam? Eu tenho uma rotina de trabalho. A despeito de estar só na cabeça do Marcelo de São Bernardo, toda a rotina que ele faz lá dentro do RPPS é uma rotina. O dia que o Marcelo não vem, talvez vão fazer diferente. Talvez façam melhor, talvez façam pior. Agora, há um risco de não ser feito. Então, quando a gente cria um processo claro, definido, e faz esse mapeamento, que faz parte da modernização, eu começo a correr menos risco de meu RPPS, da minha organização, não trabalhar adequadamente, de acordo com as regras e postulados aí colocados. A gente, querendo ou não, a gente tem uma burocracia. Tá certo? Até a própria criação do RPPS parte de uma burocracia, ou não. Não foi um regramento que determina a instituição e como deve funcionar. Eu posso trabalhar fora dessa burocracia? Posso ou não?
Posso desconsiderá-la? Não. Mas eu posso usá-la para melhorar. Mas como isso? Eu vou estudá-la, como a Isa falou, e vou criar as instruções normativas com uma lógica que conversem com aquela burocracia e agilizem e criem um ciclo de eficiência dentro da minha organização. Eu tenho a tecnologia, querendo ou não querendo, a gente usa a tecnologia o tempo inteiro. Eu estou vendo aqui durante a palestra, ninguém deixou o celular muito tempo fora da mão. A gente não consegue. Não é crítica não, viu, gente? Eu também estava ali, estava usando. Porque a gente está o tempo todo conectado. Eu tenho que ver o que está acontecendo, eu tenho que ver meu e-mail, eu tenho que... Agora, existe uma tecnologia também interna no RPPS que a gente precisa respeitar e melhorar, entender como ela funciona. E a gente tem, o que a gente não pode desconsiderar, né, o recurso humano. Cada um de vocês. É o recurso, na minha opinião, o humano é o mais importante recurso de qualquer organização. A despeito de qualquer inteligência artificial, e eu sempre trabalhei com tecnologia, a despeito de qualquer inteligência artificial, o humano é essencial. Se não tem o humano, eu não tenho nem por que realizar um trabalho, né? Se não tem alguém que vai lá pedir aposentadoria, para que eu vou? Tem. Então, o humano é essencial e a gente precisa considerar ele dentro do processo de modernização. A gente tem um ambiente físico, que o ambiente físico precisa conversar com todas as situações anteriores. Imaginem você que, vamos pensar num processo muito louco, que eu tenho vários andares no meu RPPS, o meu presidente fica lá em cima, eu não tenho assinatura eletrônica ainda, e toda hora eu tenho que pedir para o boy, né? Antigamente falava boy, eu acho que hoje nem tem mais essa colocação, mas pedir para o boy ir lá, pegar uma assinatura, aí daqui a pouco chegar um outro processo, pegar de novo a assinatura. Então, quer dizer, eu tenho que pensar num ambiente físico, é um exemplo bem bobo, mas eu também tenho que pensar num ambiente físico para ter uma lógica. Por exemplo, o ambiente de atendimento ao segurado, hoje muito se faz virtualmente, mas ainda precisamos recebê-lo, ele precisa ter uma lógica, né? Ele precisa estar centrado numa lógica para que ele seja bem recebido e flua o fluxo de atendimento, se for um RPPS que atende N pessoas por dia. Às vezes, com uma simples reformulação, ao invés de ter 5 atendentes, eu posso ter 2, posso ter 3. Então, tudo isso faz parte da modernização. E a inovação tem que ser constante, né, gente? A gente precisa estar de olho nas inovações. Opa! E, pensando nisso, vou passar rapidamente por isso só, então a gente faz a revisão dos processos, porque, como eu disse, o processo existe. Ainda que vocês não estejam em nenhum nível do progestão e nunca pensaram nisso, se é que é o caso de alguém, os processos existem. Então, a gente vai levantar esses processos e identificar processo a processo. E é interessante isso. A gente está trabalhando no RPPS e foi muito legal o trabalho, até despertou oportunidades que a gente não havia pensado. Quando a gente iniciou a conversa, ela partiu do que ela já tinha processos desenhados. Falava, você vai manualizar para mim mais ou menos 20 processos. Ao final do nosso trabalho, são 46 processos. Então, tem coisas que você não se apercebe no dia a dia e eles acabam sendo um fluxo de trabalho. E, com isso, esse RPPS pode ir para o nível 4 do Progestão, por exemplo. A tramitação eletrônica, a gente acha é fundamental hoje. Eu não vejo mais a possibilidade de trabalharmos com papel. Isso é uma coisa que quem resistir a isso vai sofrer muito. Não é porque a gente trabalha com isso, é a rotina do nosso trabalho, mas se você vê, os bancos aboliram papel. O banco a gente aceita, né? Que usa assinatura eletrônica, usa o celular, e às vezes a gente tem dificuldade em implementar isso na nossa organização. E assim é um processo, como a gente disse no início, a gente abriu uma caixinha que a gente não cabe mais de volta o que a gente abriu.
A caixa de Pandora do bem, nesse sentido, tem isso. E a gente tem as questões de legislação e capacitação, que são algo que a gente precisa estar atento. A gente precisa estar ligado nisso e entender a legislação, porque elas vão alimentar, inclusive, as mudanças necessárias que a gente acontece. E eu vou dizer para vocês que é algo que a gente pensa, muitas vezes a gente pensa diferente. A legislação no Brasil, ela tem sido uma forma, ela tem agido proativamente nas questões de modernização. A gente acha ruim, a gente fala no final, vou falar bem rapidamente no final de um exemplo, mas a gente acha ruim, muitas vezes, quando a legislação nos pega, entre aspas, de calça curta para realizar certas coisas de forma diferente do que eu vinha colocando, né? Essa questão mesmo essas questões da gente ter que usar, e a pandemia fez muito isso, né? Não só a legislação, mas a pandemia promoveu com que a gente precisasse usar o recurso eletrônico para executar tarefas à distância e tudo mais. A gente acha todos esses meios ruins, mas, na verdade, a gente passa a ter um ponto de visão desfocado, né? Eu tiro o foco daquilo que eu estou vendo no dia a dia para ver algo que pode ser diferente e que eu nunca imaginaria ser diferente. Quem imaginaria, e acho que a boa parte de vocês comunga um pouquinho da minha idade, né? Quem imaginaria na década de 90, que já começava a internet, que a gente ia ter um nível de automação tamanha que a gente faz todas as nossas atividades financeiras bancárias numa ferramenta que a gente nem estava usando ainda, que é o celular. A gente não imaginava isso. Então, a gente não pode estar fechado para essas mudanças, e eu volto a repetir, a legislação, sobretudo a legislação do governo eletrônico, tem promovido isso, tem possibilitado isso. E a gente precisa, na nossa humilde opinião, manualizar todos esses procedimentos. Isso precisa ficar claro. Não pode ficar mais só na cabeça do Joãozinho como é que faz o DAI, como é que faz um pedido de concessão, porque a hora que ele não está ali, não vai ser feito. Ou a hora que ele não está ali, não vai ser feito do jeito adequado. Então, se a gente tem tudo revisado, revisado de acordo com a legislação e indicando melhores procedimentos, isso passa a ter uma manualização, a gente faz aqui uma quebra de paradigma. O serviço para de estar focado... Como é que é o seu nome? Valéria. Passa de estar focado na Valéria e está focado no processo. Então, eu tenho lá um manual que diz cada um, no caso desse RPPS que a gente fez esse trabalho, 45 processos que estão lá, olha, como é que você vai fazer o pedido de concessão, como é que você vai fazer isso e aquilo, está lá manualizado, pronto para a pessoa que não entende seguir aquela regra, inclusive com o fluxo desenhado. Então, essa é uma ideia que a gente tem. Até o final, eu aprendo qual que é o que vai e o que volta, viu, gente? Então, como é que a gente entende isso? Então, a gente faz um diagnóstico, que é aquilo, vamos entender os processos, mesmo que vocês acreditem que eles não existam. Aí, feito isso, vamos fazer um redesenho, redesenhar aqueles processos. Ah, vamos impor isso? Não. Isso, quem conhece melhor do processo de vocês são vocês. Apenas vamos dar um apoio, vamos entender como tudo isso funciona e implantar esses processos. Esse é um exemplo, né, de um processo. Então, a tramitação de requisição num caso de compra. É um exemplo simples, tal, só para a gente entender, e não vou tratar muito disso. Tá? Mas olha como acontece. Uma pessoa, Lúcia aqui no caso, recebe a requisição da secretaria, envia para a contabilidade, confere a classificação contábil, enfim. Todo esse detalhamento a gente passa. Tá? Aqui é um exemplo, num caso de uma prefeitura, não é nem de RPPS, mas aqui todas as requisições de compra, as 5.600 requisições de compra, nesse caso dessa prefeitura, todas elas a secretária assinava. 5.600 requisições por mês. É um absurdo. Quando eu olhei isso, falei, não é possível.
E por que fazia isso? Porque sempre fez assim. Vocês já ouviram essa frase? Não é invenção minha, não, né? Porque sempre fiz assim. É impressionante essa frase, né? Porque sempre fiz assim. Não, mas a legislação falou, não, a legislação não obriga. Quem gera, ou seja, a secretaria demandante, ela é responsável. Ela que está dizendo, eu quero uma caneta, não é a secretária de Finanças. Então, vocês entenderam? Coisas, muitas vezes, entendimentos equivocados transformam ações simples em muito complicadas. Olha só, o mesmo processo. Ficou diferente? Só de olhar visualmente você vê que ficou diferente. E sem contar que a gente automatizou ele também mais, né? Mas o processo em si é o mesmo. Se fosse também manual, a gente também deixaria ele dessa forma. Eu não vou entrar em detalhes por causa do tempo, gente. Vocês podem me procurar depois lá no nosso local e fiquem à vontade para perguntar. Então, essa implantação, ela passa por essa fase, né? A gente, depois de entendido, a gente vai sentar com a Valéria, vai sentar com o Marcelo, e conversar a respeito das mudanças propostas que foram acordadas. Nunca a consultoria ou o profissional que impor um fluxo de trabalho para qualquer que seja a organização, ele está trabalhando de maneira errada. Porque quem sabe do fluxo de trabalho, como a Isa até disse aí, o que a consultoria vai dizer ela vai dar um apoio, vai ter as metodologias para vocês identificarem e procurarem os melhores caminhos. E essa implantação vai passar por essas questões todas. Tá? E a gente precisa entender isso com muita clareza, muita tranquilidade. Como é que está meu tempo aí, Cleiton? 15? Então está tranquilo. Agora, então veja vocês. A tramitação eletrônica, gente, como a gente disse, eu entendo, eu trabalho com tecnologia, não parece, eu sou um caso atípico, né? Desde 83 eu trabalho com tecnologia. Então eu passei pelas fases quando se chamava apenas eletrônica, fui técnico em eletrônica, depois foi para informática e agora a gente chama de TI. E parece simples, o Brasil passou pelo processo de abertura de mercado. Então, a gente tinha computadores nacionais, Prológica, Cobra, trabalhei na Cobra, inclusive, o Prológica. Em determinado momento, começou a chegar computadores externos e mudou toda a dinâmica. Mas o fato é que a gente foi mudando também a visão. E o processo é circular, ele não para, esse processo de revisão, de mudança, de melhoria. Então, eu vi, por exemplo, em alguns casos, até perto da terra do Cleiton, lá em Pereira Barreto, viu, Cleiton? A gente foi fazer uma visita, isso em 84, para alguns escritórios de contabilidade. E, 84, todo mundo tinha computador? O contador... então, era a máquina de escrever, não é? Eu não peguei antes da máquina de escrever, gente, mas na máquina de escrever, os contadores corriam. Quando a gente chegava com o computador, eu tinha 16 anos. Os computadores, o contador corria da gente, porque havia uma ideia de que, instalado o computador, o contador seria deixado de lado. Gente, é uma ferramenta, como a caneta foi um dia, depois a máquina de escrever e o computador. Então, por que eu estou indo lá atrás? Porque essas mudanças é como o tempo, é inexorável, eu não paro o tempo. É um fluxo contínuo. Então, nós estamos agora no momento que o computador, a informação, ela é agora verdadeiramente virtual, e há como eu comprová-la, dar segurança a ela, certificá-la. Então, eu não preciso ter essa informação no papel. A gente tem a falsa impressão de que estar no papel é mais seguro.
perto lá da nossa sede, em Araçatuba, uma cidade chamada Paraguaçu. Todo o arquivo da prefeitura e da Câmara foi queimado. Que segurança nós temos? Eu conheço outra cidade também, que chovia, entrava rato, molhava, e não era uma cidade tão pequena. E, quer dizer, se a gente está com isso na nuvem, como a Isa falou, as nuvens têm redundâncias, às vezes, dependendo da empresa, tem 3 redundâncias no Brasil. Redundância significa sites com as cópias ali instaladas. Tem 3 no Brasil, tem 2 na Europa, tem algumas até que estão vendendo a nuvem no gelo, né? Que é na Antártida e na Antártica. Não, é verdade, parece gozação, mas é verdade, porque tem locais mais seguros para isso. Então, quer dizer, aí o outro me fala, não, tudo bem, a informação não pode ser destruída, mas ela pode ser transformada. Ela está lá na nuvem, alguém vai alterar meus dados. Bem, veja só, eu também já presenciei, muitas vezes documentos, papéis serem alterados, e eu não ter condição de identificar. Eu já vi durante a licitação, isso acontecer. Então, essa é a nossa criatividade, infelizmente, ela não é só para o bem, ela é para o mal também, né? É uma característica humana ainda. No entanto, por isso que eu digo, a tramitação eletrônica é algo que não tem volta. Então, nós precisamos, se ela não tem volta, se a gente compreende isso, que há um ciclo evolutivo, então por que a gente vai ficar postergando? Vamos assumir, vamos realizar, melhorar o nosso ciclo produtivo e estar inovando dentro do nosso RPPS. Aqui é um exemplo, gente, da tramitação eletrônica e, inclusive, os fluxos, né? O fluxo de trabalho que a gente definiu naquele redesenho são programados dentro do sistema e a gente consegue controlar, acordado com as áreas, quanto tempo o processo vai ficar em cada fase e dando avisos. E mais, só segue para outra fase se cumpriu determinados pré-requisitos, como anexar documentos, assinaturas, enfim, uma série de situações. Aí ele vai para a próxima fase, dando uma segurança maior de que ele não vai ter que voltar. Fala, Joãozinho, faz de novo que você não fez tudo. Inclusive, essa segurança na execução é possível hoje de ser colocada. Tá bem? Então, a gente precisa estar avaliando isso com clareza. E como eu disse, até o final, hein, gente? Não chegou no final ainda. Mas eu estou... a manualização. Não estava certo. Então, a manualização vai fazer com que a gente pegue tudo aquilo que está descrito, como a gente falou, e vamos colocar de forma... mas ficou faltando aqui, viu, gente? Uma tela. Desculpem. Está aqui. Aqui é o caso de Presidente Prudente, que a gente tem, numa prefeitura, 865 serviços manualizados. O que significa isso? Que a gente tem 865 serviços que estão lá descritos para quem vai executar, como ele vai executar, de que forma ele vai executar. Eu me defendo aqui dos erros, viu, gente? Alteraram a apresentação, eu fiz num layout e alteraram para outro layout, por isso que eu me perdi um pouco. Me perdoem. Então, tem 865 serviços manualizados. Como que ele está manualizado? Ele está manualizado assim. Então, essa é uma tela, tem a tela do munícipe também, do cidadão, e isso já está funcionando em RPPS, tá? Tem um RPPS. Tem alguém de Leme aqui? Não? Leme já tá dessa forma, tá? A gente conseguiu colocar nesse formato a manualização. Então, a gente tem a etapa do serviço aqui em questão, mostrando como ele vai executar, como ele vai ser executado. Então, aquela pessoa
que recebe um treinamento básico, inicial, para executar o serviço. Ele tem dúvida? Vai estar lá manualizado para ele como ele executa cada rotina, cada tarefa. Mudou a legislação. Esse sistema vai fazer com que você altere em função da legislação, revise o fluxo de trabalho em função da legislação, e ela fica esperando, por exemplo, olha, a legislação municipal, estadual ou federal vai ter validade a partir de 1º de setembro. Todo mundo envolvido revisa e ela está em stand-by. No dia 1º de setembro, conforme você coordenou, ele passa a atualizar como será executado aquele serviço, aquela rotina. E aqui a gente tem, por exemplo, um fluxo, né, de uma aposentadoria totalmente sem papel, usando um sistema, usando a mesma metodologia que a gente está citando aqui, com os mesmos estudos prévios que a gente fez. A gente também defende, da mesma forma que a Isa falou, não contratem algo só porque todo mundo contratou ou porque foi uma bela apresentação. Vocês têm que saber a necessidade de vocês, têm que entenderem a necessidade de vocês e se faz sentido toda a inovação. O vendedor tem sempre a certeza de que o produto vai ser bom, mas vocês também precisam ter essa convicção. Vocês precisam ter essa certeza que vocês, inclusive, têm essa necessidade. É uma pergunta até boba, né? Eu compro uma Ferrari ou eu compro um Fusquinha? Na minha cabeça vai ser assim, eu vou comprar uma Ferrari, né? Se eu tiver recurso. Mas, para a tarefa que eu vou fazer, o Fusquinha vai executar da mesma forma. Né? Então, eu preciso ter essa noção também, exagerada até. Tá? Então, basicamente, gente, é mostrando isso para vocês. Tá? Aí continua o fluxo, eu não vou detalhar. E aqui a gente dá um exemplo da nova lei, né, de licitações, que a gente tem que criar inúmeros decretos para adequar ela, tá certo? Inúmeros decretos, e o RPPS, não diferente da prefeitura, vai ter que fazer isso. É um trabalho que a gente também apoia o RPPS. Mas todo mundo está louco, desesperado, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, por causa da nova lei, é uma nova regra. Mas essa lei, não dá para a gente entrar nos detalhes da nova lei, aqui, rapidamente, mas ela promove uma modernização. Ela faz com que tudo, e dá a possibilidade de que tudo seja executado 100% sem papel. Quem trabalhou em RPPS e em prefeitura, né, o Marcelo acho que vai concordar comigo, quer dizer, um dos setores mais difíceis de tirar o papel é o departamento de compras. Não vou entrar aqui, a gente pode discutir isso no particular, mas é um dos lugares mais difíceis de tirar o papel. E pode ser feito. Em Presidente Prudente está 100% sem papel, baseando-se, usando o impulso da nova lei como isso, tá certo? Então, é importante a gente entender isso. O que ela pede, não vou entrar nesses detalhes, mas a gente vai nesse caminho. E aqui alguns exemplos de sucesso, tá, gente? Aracaju, o primeiro instituto de previdência em capital, com 100% dos seus processos digitais. Rio Preto Prev, que todo mundo aqui deve conhecer, tem mais de 160 mil documentos gerados através da nossa solução. Mais de 40 mil assinaturas digitais emitidas. Esse número já aumentou, com certeza. Araras, em menos de um ano, 2 mil documentos despachados de forma eletronicamente sem papel. Guarujá Prev, mais de 40 mil documentos gerados, tramitados eletronicamente. Em apenas 30 dias foi realizada toda a migração para a plataforma. Então, não é um processo complicado, existe metodologia, com metodologia a gente consegue fazer tudo. Mais de 1.000 documentos foram gerados em apenas 4 meses, mais de R$13 mil de economia no CEPREV de Indaiatuba. O Previmov de Monte Claros, 226 mil documentos gerados através de um DOC, mais de 18 mil assinaturas digitais verificadas. E aí a gente convida vocês para entrar nesse ciclo virtuoso do governo digital,
sem fazer careta e realmente tirar o papel dos institutos de previdência, gente. Pessoal, vamos agradecer o Hélio aqui e a Isa, né, pela excelente explanação. Como o nosso tempo está encerrado aqui, já extrapolamos, tem a oportunidade de alguém, se quiser fazer uma única pergunta, aí está aberto. Eu sou a Maria Gabriela de Ribeirão Preto. Primeiramente, agradeço a palestra de vocês. Modernização, eu acho ainda mais no serviço público, é um tema que me interessa muito, porque eu sempre acredito que, se é possível fazer o trabalho com muito menos esforço, sobra tempo para a gente criar outras possibilidades também, né? Então, eu acredito que, ainda mais no serviço público, que a gente sempre trabalha com acúmulo, precisa ter isso, né? Mais uma dificuldade que eu sinto a partir do momento que a gente tem trabalhado, já tem alguns anos que a gente tem trabalhado no processo de modernização, é a questão de como obter as informações, né, e levar isso para o mapeamento, levar isso para a equipe técnica ali de tecnologia para desenvolver a ferramenta. Porque, muitas vezes, no setor, quem faz como ele falou ali, o Joãozinho. E o Joãozinho faz de um determinado jeito. Ele te explica o jeito que ele faz, mas, quando ele faz de outro jeito. E aí há uma dificuldade muito grande em obter essa informação para você mapear o processo adequadamente e fazer a ferramenta funcionar. Então, assim, essa é uma dificuldade que eu tenho enfrentado muito ultimamente, e aproveito aí a oportunidade para deixar essa questão e ver se vocês conseguem me ajudar a clarear essa situação. Obrigada. Posso falar? Desculpa, você falou o seu nome? Maria Gabriela, tá certo. Cravo e canela. Não nasceu assim. É isso aí. Gabriela, é assim. Tudo, como a gente disse, a metodologia é muito importante de como eu fazer isso. Então, a gente tem algumas formas. Tem situações que são mais fáceis, outras são mais claras. Eu gosto muito de uma que se chama moderação, em que eu sou um moderador de quem está ali dizendo para mim como faz. E, após isso feito, por exemplo, eu sou nesse ponto, eu gosto das cartelas. Eu não sei se você já ouviu essa metodologia das cartelas, como se fosse um Kanban. Então, você vai escrever para mim, olha, a concessão de benefício. Então, escreve aqui, como é que inicia. Eu começo quando eu recebo um pedido. Não, mas o pedido veio de quem? O pedido veio da Ana. Então, escreve aqui para mim, Ana, qual que é o departamento? E essa é uma metodologia que a gente usa, porque a gente entende com clareza. Mas o fato é isso, é você deixar claro para todos depois, apresentar, essa é uma das formas, mas apresentar o fluxo depois, como a gente fez. Quando eu mostrei para vocês o fluxo daquela prefeitura que todas as requisições iam para a secretaria, quando eu mostro para você, não salta os olhos? Porque a secretária, que é a autoridade máxima da unidade, assinar todos os documentos de toda uma prefeitura, não faz sentido. Então, quando a gente faz, eu pego o redesenho, eu não questiono no primeiro momento por que você faz. Eu vou desenhar e apresento, falo, será que não cabe melhoria? Então, eu chamo você para o meu lado, para dizer, eu acho que é bom mudar, né? Então, a gente usa essas metodologias, são coisas que a gente foi adquirindo ao longo do tempo. Então, é possível. É simples? Em alguns lugares são simples. Em Leme foi relativamente simples. Foi relativamente simples. Verdade. Mas eles já tinham essa cultura que eles queriam mudar. Eles sabiam que eles queriam mudar. Bom, boa tarde. Inicialmente grato aí pela apresentação de todos, Hélio, Isa, Cleiton, que foi o moderador, e aqueles que estão atrás, né, organizando o evento aí, né? Parabéns pela apresentação. Isadora, uma pergunta para você. Quais são os benefícios e riscos de implantar um sistema como o Atlas? Porque você falou em eficiência, você falou em centralização, falou em celeridade, rapidez na comunicação. Eu vejo tudo isso, sim, e vejo, sobretudo, né, como custo é como cabelo e unha, né? Você sempre tem que estar cortando para buscar a eficiência.
E para os dois, né, se me permitem, quais são os detratores e os promotores para a inclusão digital aí, olhando aí, bora tirar o papel e buscando a eficiência? Obrigado. Boa. Excelente pergunta. Obrigada pelas duas perguntas. Vou só fazer um comentário rapidinho para você, Maria Gabriela, que você comentou assim, eu vou lá, eu mapeio o processo de acordo com o que o bendito do Joãozinho falou, e aí pega e ele faz diferente. Eu acho que tem algumas coisas que podem te ajudar. Uma é conversar com o Joãozinho do porquê que você está fazendo isso. Ou vai ser, nossa, mas que saco, a Maria Gabriela está vindo aqui falar de novo, gastar meu tempo aqui com o negócio, nada a ver. Então, eu acho que isso já pode ajudar um pouquinho. E, se você precisar, validar o processo com ele. Então, beleza, esse passo a passo, vou fazer aqui com você, então, junto, bora lá. E aí você vai validar ali realmente na prática, né, se o que foi mapeado está justo ou não. Então, realmente tem casos simples e tem casos que vão ser muito mais complicados, né, de você fazer isso, mas talvez isso te ajude um pouquinho, e se você quiser trocar uma ideia depois, a gente está super à disposição, tá? Agora, respondendo a outra pergunta, a VTEC é a empresa que desenvolveu o Atlas, né? A gente é uma empresa de tecnologia, então o Atlas é uma plataforma tecnológica. Isso quer dizer que, assim, a gente respira a tecnologia, né? A gente vive isso, e o que a gente comentou hoje é um pouquinho de como a gente pensa. Então, uma plataforma como o Atlas, como a plataforma da Undoc também, ela pode ajudar no dia a dia do seu RPPS, trazendo essas características que a gente comentou. E isso é verdade ou não? Eu acho que é uma questão muito de você conhecer um pouco mais a fundo e experimentar. Porque tecnologia é muito legal, o sistema é muito legal, como falou, assim, é uma bela apresentação, mas é no dia a dia do seu RPPS que você consegue ver se aquilo dá diferença ou não. E quais os pontos também. Toda solução ela vai ter pontos fortes e pontos de melhoria. E, no caso da nossa empresa, né, a gente acredita muito nessa questão da melhoria contínua. Então, o nosso desenvolvimento é muito forte e a gente conversa muito com cada cliente, porque uma coisa que um RPPS vê, fala assim, mas aí você vai ficar desenvolvendo coisa para um cliente específico? Sim e não. Como eu falei, todos são RPPS. Aí, do nada, você pode abrir a plataforma, ver um relatório sensacional e falar assim, genial, eu não tinha pensado nisso. Cara, muito provavelmente nem a nossa equipe, quem pensou foram os próprios RPPS. Então, eu acho que a vantagem está aí, né, de você trazer para o seu dia a dia algo que é simples e que agrega. E, quando você comentou um pouquinho de risco, eu acho que o risco de você adotar a tecnologia, ela não dá certo, ela ser descontinuada, por exemplo. Esse é sempre um risco. Então, quando a gente fala de autonomia, eu acho que entra um pouquinho na questão da dependência também, e eu acho que você depender demais de qualquer coisa não é ideal, né? Então, qualquer solução que você adotar, você tem que ter ali um plano, e se isso aqui não der certo? Se amanhã explodiu aqui, não existe mais a empresa. Obrigada. Pessoal, vamos encerrar por aqui. Agradecer o Hélio, agradecer a Isadora pela excelente explanação.